Oi, oi, galerinha! Estamos aqui novamente com mais um Enfermagem em Foco. E hoje a gente está com um time de peso aí, o pessoal que vai estar com a gente, falando muito aí sobre comunicação na saúde, sobre as redes sociais, sobre as comunicações institucionais. Estamos aqui hoje com o Gil, com o Jota, nosso influencer aí, que em breve está ganhando o Brasil e vai, igual o Jorge falou, vai ganhar o mundo. E o Jorge Valeriano, que é o chefe de comunicação do CET, que é o nosso sindicato dos enfermeiros do estado de Tocantins. Gente, eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar. Começa pelo Gil, depois o Jorge se apresenta aí para a gente. Com certeza. Muito prazer, Brasil. Muito prazer, Gil com Jota. Já quero dizer que eu já gostei dessa mesa, porque as melhores pessoas são com Jota. Então é Gil com Jota, é João, é Jorge. Vai ser o melhor podcast, minha gente. Com certeza. Muito prazer, eu sou o Gil e é Gil com Jota mesmo. Sou técnico de enfermagem, naturalmente de São Luís do Maranhão. Mas a história começa um pouquinho antes. Nasci no Tatuaçado, viu, minha gente? E Tatuaçado realmente existe, viu, Jorge? Tem na certidão de nascimento. E aí, sou técnico de enfermagem, o primeiro comediante da área da saúde do Maranhão e também agora de Brasília, né? Estamos recém-chegados em Brasília e temos aí esse trabalho tanto dentro da área da saúde como plantonista, como também comediante, com certeza. Mas o meu currículo eu consigo enxugar de maneira bem objetiva. Pergunta assim, quem é Gil com Jota? Quem é Gil com Jota? Gil com Jota é um profissional da noite e aos finais de semana fazia programa. Só aos finais de semana, mas Jesus me libertou, diz amém, Jorge. Amém. O programa, gente, era de rádio. Excelente. O programa era de rádio, viu? E agora é podcast também, viu, gente? Então, e plantonista, por isso que eu sou um profissional da noite, porque eu fazia um plantão noturno do hospital. E aí estamos aí levando o nosso humor, nossa vivência hospitalar, transformando ela em humor, para realmente tentar trazer um momento de leveza para os profissionais, principalmente da enfermagem, que a gente sabe que é exaustivo. Então somos aí, minha gente. Concurseiro também é concurseiro, aprovado em 19 concursos públicos, tá certo? E o 20º vai ser aqui, em Palmas, que eu vou fazer o concurso daqui. Oi, ótimo. E o de Araguaína agora? Eu vou vir só pra Palmas, porque eu quero trabalhar na capital. Mas eu já fui pra fazer o de Araguaína, viu? Fiz o de Araguaína em 2016 pra EBSE, de lá, viu? Então é isso, gente. Gil com J, técnico de enfermagem, comediante, não faz mais programa, faz podcast. Com certeza, e é isso. Estamos aí, indubitavelmente aqui. Muito feliz pelo convite, parabéns pela programação, pelo podcast, para estar levando essas informações importantes, porque a enfermagem precisa deste foco. Maravilhoso, indubitavelmente. O Gil esteve aqui na semana de enfermagem fazendo a alegria dos nossos colegas, passou em vários plantões, vários hospitais e foi maravilhoso. Tive muito retorno positivo, pessoal ligando, falando, o Gil esteve aqui, maravilhoso. É o que ele falou, trazer um pouquinho de descontração ali no plantão. E você, Jorge, estamos aqui com o Jorge Valeriano, que é o chefe da comunicação do CET, né? Fala pra gente, Jorge, fala um pouquinho de você pra gente começar aqui. Grande abraço para você, João, ao Gil, com Jota, a você que nos acompanha, que nos dá o prazer, a alegria de acompanhar esse projeto seu. É muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de falar da gente. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de falhas, mas eu sou um ser humano que tem um coração maravilhoso. Sou jornalista, sou radialista, mais ligado ao esporte. Eu sou uma pessoa oriunda do esporte. Estamos aqui com 2 radialistas, então. Exatamente. É isso aí, maravilhoso. Programa de rádio. Pois Só gente de programa aqui hoje. Pois é, João, você está vendo só como é que é o processo aí? O quanto é importante. Olha a comunicação, o que ela faz com a gente, o que ela mexe com a gente. Exatamente. Né? Hoje a gente tem um projeto do Sindicato da Enfermagem, do CET, na Rádio FT. O FT. Isso, aí lá é enfermagem em ação. Sim, sim. Aqui é enfermagem em foco, né? Maravilhoso. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo igual, né? E tem sido realmente uma alegria muito grande fazer esse projeto lá. Então, quando a gente fala de o que você é, acho que a gente é, acima de tudo, como disse o Gil, você é um batalhador e você se torna um tipo de pessoa. Caiu aqui, mas não tem importância. Não tem problema não. Eu vou me organizar depois com ele. Então, quando você tem essa oportunidade de fazer alguma coisa para agradar as pessoas, você tem que fazer.
Quer seja você na sua comunicação, quer seja o Gil fazendo parte desse projeto que leva alegria para todo mundo, isso não tem preço, isso é valor. E eu gosto disso. Verdadeiramente. Maravilhoso, maravilhoso. Hoje a comunicação acontece em segundos, né? Igual a gente estava falando, a IA, as redes sociais. Uma postagem ela pode inspirar ou pode trazer desinformação para a categoria, né? E para todo o Brasil. Gil, começando com você aqui, vamos lá. Eita, indubitavelmente. Indubitavelmente. Gil, o humor aproxima a parte institucional da enfermagem. O que você acha? Se o humor tem esse poder de aproximar a enfermagem da população também, que a gente está vendo que tem vários humoristas da enfermagem que estão maravilhosos aí. Sim. Então, esse poder do humor na enfermagem, ele aproxima a enfermagem da população? Com certeza. Indubitavelmente, gente. É mais fácil, é melhor aprender com alegria. Isso é fato. E eu trabalhava já a questão, antes de vir realmente me posicionar como comediante, como humorista, tem uma história lá atrás que eu fui palhaço. Olha. Gente, eu fui palhaço há algum tempo. Revelando, olha aí. Mas aí fizeram uma palhaçada comigo. Não me pagaram. Eita. Aí eu desisti da carreira de palhaço, não dá. Aí eu digo, gente, eu vim pra fazer palhaçada e fizeram foi uma palhaçada comigo. E aí, o que acontece? Eu digo, aposentei o palhaço. O nome dele era até Gucci Gucci. Gucci ou Gucci Gucci? Gucci Gucci. E aí, dentro da área da saúde, eu sempre tive nos plantões, sempre tive essa pegada de levar, de um certo modo, durante o meu atendimento, um momento de descontração até para os pacientes. Então, na hora que eu ia me apresentar para os pacientes, sempre dizia assim, olá, muito prazer, meu nome é Gil, Gil é com J. Até então, não chamava Gil com J. Eu só dava o ênfase que o Gil era com J. Eu digo, olá, muito prazer, eu sou o Gil é com J, vou fazer seu atendimento. Aí o paciente... eu quero falar com aquele enfermeiro, com aquele técnico, alguma coisa com J. A última coisa que ele esquecia era o J. Com J. E ali quebrava o gelo com o paciente. E aí foi também uma técnica que eu disse assim, olha, isso é bom, porque você tá no ambiente hospitalar, o paciente ele já tá o quê? Queixoso, já está debilitado, tá tenso também. E aí quando você faz aquela quebra de gelo, ele começa o quê? Ficar mais descontraído, fica mais fácil para você cuidar, né? Porque você traz ele para você. E aí, quando eu falava isso que era Gil com J, quebrava o gelo e ficava mais fácil a nossa comunicação. E aí, ao longo do tempo, sempre nos plantões fazendo isso, comecei em 2016, ainda no estágio, na realidade ali em 2012, 2013, eu realizava muitas ações sociais. E nas ações sociais eu não era palhaço, mas fazia palhaçada. Mas uma palhaçada educativa. Então, eu sempre gostei de gente... E sempre levar essa questão das informações. Então a gente ia falar sobre hipertensão arterial. Eu digo, não, deixa comigo, que eu vou traduzir para as pessoas. E o ambiente fica mais leve, né? Exatamente. Hipertensão, paciente, o que é hipertensão, menino? O que é hipertensão? Mas fala, pressão alta, meu senhor, aí ele já entende. Então eu conseguia traduzir esses termos técnicos com uma linguagem sociável e uma linguagem da comunidade, que as comunidades poderiam entender. E aí, com essa pegada humorística, aí foi fluindo. Quando chegou em 2023, eu fui fazer uma palestra em um determinado lugar para uma empresa. E ao terminar a palestra, né, eu saindo assim, eu vi os trabalhadores conversando e sorrindo, né, que eu tenho alguns bordões, te interessa, bebê? Com certeza, e vai indo. E aí o rapaz passou e disse assim, menino, isso não é uma palestra. Aí eu, tá falando mais de mim aqui. Ele, minha frente. Mas ele falando para um outro colega, né, eu aqui... Mas o ouvido, né, ligado, aguçado. Pronto. Ele disse, menino, isso não é uma palestra, isso aí é um stand-up, isso é um show. Aí um stand-up. Aí despertou realmente para esse posicionamento. E aí eu fui entender realmente que o humor, bem colocado, né, porque o humor, a gente fica naquela, o humor tem limite ou não tem? Mas a gente tem que realmente, para dentro da área da saúde, saber utilizar ele para o bem. Então, para educar, para ensinar, realmente para aproximar e levar boa informação também. Porque... o instrumento, né? O humor é um instrumento de informação, mas uma informação baseada em ciência. Então a gente constrói hoje, dentro do nosso posicionamento, um humor tanto voltado para os profissionais de saúde, como também para a comunidade. Então, as palestras que eu realizo tem muito humor presente, entendeu? Porque para falar para um público, principalmente, por exemplo, as empresas que a gente ministra palestra, é um público muito masculino. Tu vai falar de Novembro Azul, toque. Como é que tu vai falar? O pessoal já fica todo engessado. Lá vem falar, já fica com medo. Já estragou o comer.
Então tu tem que ter uma abordagem para tu chamar a plateia para ti e levar aquela informação, ainda que descontraída, mas que ele possa sair da palestra, daquele momento ali, com a consciência de que eu preciso me cuidar, eu preciso fazer o exame. Então, o humor realmente, eu defendo que o humor ensina, o humor ajuda, e quando bem colocado, ele só aproxima tanto os profissionais da saúde quanto a nossa comunidade. E eu parabenizo para quem se coloca à disposição. Não é fácil fazer humor. Não é fácil. Não é fácil, difícil, viu, gente? Isso é muito Brincadeira, difícil. Não é brincadeira, não. Precisa ter dom. A Precisa. brincadeira não E é brincadeira. Não é brincadeira. Mas eu defendo sim. Une tanto os profissionais de saúde como também a nossa comunidade. Quando bem colocado, quando bem definido e estruturado também para levar aquela informação com precisão. Para também não causar uma certa desinformação. Sim. Né? Então, é isso. Parabenizo a todos os colegas da enfermagem. Hoje a gente vê uma crescente, né, de várias pessoas dentro do meio da área da saúde, levando médicos, enfermeiros. Hoje o posicionamento digital está assim, né? O povo está se posicionando digitalmente com uma característica mais humorística, né? Sim. Mas sem perder a nossa essência, sem descredibilizar a nossa profissão, que é a enfermagem. Verdade, com certeza, verdade. é isso, gente. Interessante que ele fala de trazer uma linguagem mais para próximo da pessoa, do paciente ou da Sim. própria população. Isso é um perfil do rádio. Sim. A comunicação do rádio, Sim. ela, quanto mais simples, Ele já ela é trouxe mais isso do eficiente. rádio. Verdade. Exatamente. Aí ele juntou a questão do rádio com a questão do palhaço, virou o Gil com Virou J. com J. E assim, eu sou fã de rádio desde criança. Sim. E Jorge, era meu sonho, porque a gente. Rádio é uma coisa muito mágica. Inclusive, eu defendo, gente. Não vai cair de moda o povo diz assim, porque Não, rádio nunca sai de moda. Minha mãe até hoje tem um radinho dela lá ligado, 5 horas da manhã, tá lá ouvindo. Aí. E aí, a mágica do rádio, sabe qual é? É porque assim, você idealiza o comunicador pela voz. Aí o povo assim, imagino que o Jorge é assim, tal. Aí imagina o Gil. Não, a gente cria no imaginário da sociedade. E às vezes você é conhecido, não pela fisionomia hoje, como as redes sociais demonstram, mas pela voz. Pela voz. Aí quando tu Verdade. fala um bordão, o pessoal, meu Deus, eu te escuto. Caramba, Então é mágico. Então parabéns, assim, eu sou fã de rádio, gente. Gente, na saúde a comunicação vai muito além de falar, é acolher, orientar, representar vidas e trazer uma comunicação efetiva que a comunidade entenda, né? O que adianta a gente comunicar algo que é pro bem da comunidade se ela não vai entender? E o humor ele tem esse poder de fazer a comunidade entender o profissional da saúde. Então isso é maravilhoso, muito indubitavelmente maravilhoso. E só para contribuir nisso que você está falando, João, e o que o Gil já colocou, Sim, pode você falar. chega em um hospital ou, sei lá, em uma UPA, em algum determinado problema de saúde que você tem, ou você está acompanhando alguém, tudo que você quer é ser bem atendido. Verdade. E a forma com a qual você é recebido é o que o Gil acabou de falar. Ela cria um entrosamento e cria um elo entre o paciente e também a família, o familiar do A paciente. rede de apoio, né? Exatamente. E é aí que está o X da questão. E é um Você- momento de fragilidade da pessoa. Então esse Exatamente. humor ele vem no momento certo. No momento Exatamente, certo, exatamente. entendeu? É Não, verdade. também você pode chegar, seu morreu, Não, né? Exatamente. Não pode fazer aquela piada da funerária, essa do É. alegria, né? Não pode. Essa palhaçada não pode. Mas realmente, porque, por exemplo, às vezes. E tem que ter um filtro realmente, né? Mas você precisa conhecer o ambiente, mas tem que quebrar. Porque o paciente chega com medo, chega Sim. tenso ali. Aí a forma que você vai expressar, né? E às vezes, hoje a gente percebe que o adoecimento maior, as pessoas buscam, às vezes, um atendimento hospitalar, buscam um hospital, nem sempre é pela causa da doença mesmo, às vezes é para ser ouvido. Sim. Naquele momento que tu recebe ali, seu Jorge, seja muito bem-vindo, o que ele traz aqui e tal, que dia que tá bonito hoje. Naquele momento ali, aqueles primeiros momentos de contato, já desfez aquela tensão que ele tava. A última o que eu vim fazer mesmo aqui? Até esqueceu, porque ficou bom. Verdade. Entendeu? Então, realmente, a forma que a gente atende, e hoje eu aproveito para fazer uma crítica para tudo, né? Não só para a área da saúde, mas como tudo. Gente, atendimento tem que ser diferenciado. Sim. É importantíssimo a gente atender bem. Quando a gente é bem atendido, sendo no ambiente hospitalar ou no dia a dia,
a gente volta àquele lugar. Sim, com E a certeza. pessoa marca a gente, e a gente que é da área da saúde, a gente não lembra do paciente, mas ele vai lembrar da Vai gente. lembrar, com certeza. De duas uma. Ou foi aquela peste daquele profissional que me atendeu, ou foi aquele profissional que foi um anjo. Porque ele diz, é Sim, isso. sim. Né? A gente lembra de uma pessoa que cuidou bem da gente no hospital, mas a gente lembra também daquela pessoa que também não teve aquele, só chegou, fez a medicação. Sim. Então, se é para ser lembrado, que a gente possa ser lembrado positivamente, né, minha gente? Verdade. É com certeza. Eu Indubitavelmente. penso assim, né? Tô na saúde mental agora, na residência de Sim. saúde mental, né? Aquela do governo federal. Eu era saí da terapia intensiva para saúde mental. E na saúde mental, o que a gente mais valoriza justamente é a escuta qualificada. Sim. Você poder escutar seu paciente, você poder entender os problemas dele e se fazer ouvir por ele também quando você vai falar. Ter uma linguagem que ele entenda. Então isso é... Importante. Queria ter esse humor todo aí pra gente... Mas tô Mas aprendendo tu aos tem um dom, pouquinhos. tu canta. Já Aí, ó. chega a cantar. Eu não canto, né? É a ideia do Gil aí, agora fazer um Não, enfermeiro eu acho que ele cantor. deve... E tu vai cantar? Já está pra gente, mostrar seu talento. A única coisa que eu sei cantar mais ou menos é parabéns. Lá em casa é a família de... Acompanhado, né? Acompanhado. Lá em casa é família de cantores. E É minhas mesmo? filhas, no final de semana, até falei isso no outro podcast, a gente falando de atenção, Sim. de dar uma atenção com qualidade pros filhos e tal, né? No final de semana lá eu dou aula pra elas de jiu-jitsu, canto, teclado também, Sim. piano e arte, que eu pinto também, né? Sim. Então, assim, pra elas é o momento delas ali, entendeu? Muito bom. Será que Então, sobra algum tempo para fazer alguma outra Não coisa? é, Você viu menino. quanto? Não coube na mão, Meu filho, mano. ele só fica sem dinheiro se ele quiser. Porque é pintor, é cantor, ainda é lutador, menino. Ah, meu Deus, tem muito... Ainda é enfermeiro, pronto. Só fica sem dinheiro se quiser. Porque tem pois plantão pra tudo quanto é lá. Pegando esse gancho, eu tenho uma pergunta pro Jorge, mas primeiro eu vou só pegar esse gancho pra gente fazer essa pro Gil. E você pode complementar também, tá, Jorge? Qual o limite entre o entretenimento, ética e responsabilidade profissional? Gente, essa é realmente Levando uma assim linha... para as redes e pro dia a dia também. Ó, é uma linha muito tênue. Por quê? Quando a gente decide, o humor realmente é maravilhoso e para muitos não tem limite, para outros não tem. Quando a gente trata da área da saúde, tem limite. Né? Tem que ter limite e responsabilidade também. Porque o que que acontece? Eu trabalho hoje com minha exposição, minha cara tá aí nas redes sociais, né? E tudo que tu fala, né, vira, pode ter uma repercussão positiva ou negativa. Sim. Então, assim, tudo que tu for fazer, tudo que for postar, a gente tem que analisar o seguinte: qual mensagem que eu quero transmitir? Primeiro ponto. Qual mensagem as pessoas vão entender dessa mensagem? Porque ainda tem isso. Eu falo com uma intenção, mas às vezes as pessoas entendem Entendi, de de maneira outra forma. diferente. Então, a preocupação de quem produz conteúdo tem que ter. Porque às vezes eu já vi muita gente dizer assim: não, mas se o entendimento da pessoa foi desse jeito, não tem nada a ver. Para nós que somos da área da saúde, não pode funcionar assim. A gente tem que realmente ter essa questão da ética, porque aí vem as legislações da nossa profissão que nos barra, e esse ano a gente fala muito em questão de ética. Então eu não posso expor diversas situações do meu atendimento em redes sociais. Então eu tenho que ter um cuidado realmente. Então o cuidado é indispensável, ético, moral, então tem que ter essa preocupação. Vou postar isso, vou falar sobre isso. Qual o entendimento da sociedade? O que que Dona Maria, na hora que vê esse vídeo, ela vai entender? Será que ela vai entender realmente qual era a minha intenção? Ou ela vai entender diferente? E aí a gente tem que ter essa preocupação realmente. Porque aí, ao invés de ajudar, a gente vai fazer um desserviço, né? Que a gente não quer. Verdade. Além de ser blogueiro aí, né? Blogueiro, não estão se falando mais Influenciador. influenciador. Mas nada contra os blogueiros. É porque o povo confunde muito, que é blogueiro e tem diferença, viu? Tem diferença. Mas a gente, eu costumo dizer que nós somos, não é só influência, né? Porque banalizou hoje, né? O povo diz, todo mundo quer ser influência. Mas todos nós, eu, você, somos influenciadores, independente de redes sociais. As redes sociais vieram para ampliar isso aí. Mas todos nós, porque, por exemplo, tu fala uma coisa, a pessoa diz assim, tu faz uma indicação. João, me diz um lugar pra mim tomar um café. Menino, vai bem ali naquela banca tal, que é muito boa. Tu influenciou a pessoa aí. Então, o que é influenciar? É quando você fala alguma coisa ou você tem um comportamento que outras pessoas fazem a mesma coisa. Vão copiar aquilo que tu faz. Então, tu tá influenciando, né? E quando a gente traz isso para as redes sociais, a gente tem um alcance maior. E aí, a preocupação porque esse alcance é muito rápido, né? Fala muito. Hoje, aí já repercute. É o que eu falei no começo, é muito rápido. É aquela história, né? Você é responsável pelo que você cativa, né? Exatamente. Exatamente. Então,
Exatamente. Verdade. Então, tem que ter assim, além cuidado. de influencer, né? Não blogueiro, influencer. Influenciador. Além Que de é chique. influenciador, você é enfermeiro. Então, você tem essa responsabilidade, além de querer levar alegria para a comunidade, com a sua categoria, né? Categoria, exatamente. E você tem que se destacar nesse nicho de início, depois vai, é o que eu tô falando, vai ganhar o mundo. Mas nesse nicho você tem essa responsabilidade para com eles, né? E isso é maravilhoso. Humoristas que prezam pela nossa ética, pela nossa legislação, que conhecem, né? Igual o Gil aí tava falando de humor, mas é um concurseiro, Concurseiro, 19 exatamente. concursos aprovados, então assim, é uma pessoa que tem conteúdo para passar de uma forma leve para nossa categoria. E isso é maravilhoso. Gente, eu vou fazer uma pergunta para o Jorge e você Perfeito. complementa, beleza? Fala, Jorge, Jorge. como coordenador aí da assessoria do CET, qual a importância da comunicação institucional agora para fortalecer a imagem da nossa categoria enfermagem? Eu costumo dizer o seguinte, João e Gil e você que nos acompanha. A responsabilidade, o respeito, o bom senso, isso é uma tríade que ela tem que estar presente em todo lugar. E quando você coloca alguma coisa dentro como o Gil acabou de falar, você falou, você foi entendido, então a tua mensagem, a tua responsabilidade para que essa mensagem chegue em quem está ouvindo ou quem está te assistindo, ela precisa ser muito clara, ela não pode chegar com ruído, ela tem que chegar limpa. E aí é o que você acaba de questionar. A instituição, aí você tem que ligar o perfil da instituição com o objetivo dela, com o perfil de quem comanda, porque se você não tiver esse domínio sobre essa formatação toda, a sua comunicação ela vai sair xoxa, ela vai sair errada, enfim, ela não vai alcançar o objetivo e por aí fora vai. Ainda mais hoje que você tem tantos avanços tecnológicos, nem pensando aqui em IA, não, longe disso. Mas se você não estiver preparado para poder também ouvir o não e lidar com essa situação, porque às vezes é muito difícil, às vezes a pessoa falou besteira, não sei o quê, e às vezes isso até chega. Tem que lidar com isso, né? E aí você tem que ter esse amadurecimento para poder lidar com isso também. Então, a instituição ela precisa ter o perfil centrado no amadurecimento. E esse amadurecimento vem com quem está lidando à frente dela, com aquelas pessoas que você coordena, com vários tipos de situações. Às vezes você tem intempéries que você não domina, que são os casos dessa pessoa que está te ouvindo, que está te assistindo, que está te consumindo, porque hoje está muito fácil. Você hoje pega um celular, você tem uma televisão na mão. Sim. Né? Você tem o seu Instagram, ou seja, quem está nos vendo também. Então aquilo ali é uma televisão. Aí vem a cobrança dentro do que o próprio Gil falou, que é, você tem que ter o domínio da responsabilidade. Tem que ter o amadurecimento para ligar uma coisa com a outra e a instituição, principalmente. E aí vem um outro detalhe importante, porque se você erra o time da comunicação, você errou aquela matéria. Sim. Você furou aquele projeto. Ao mesmo tempo, você pode trazer a informação, você pode trazer a desinformação também, que acontece muito no nosso meio, né? Exatamente. Até o Junei, quando eu trouxe ele, que ele estava falando sobre isso, sobre a PEC. Mas quando estava ali trazendo o amadurecimento da PEC, a luta, vindo muitas desinformações junto nas redes sociais. E é muito rápido. As redes sociais colocou aqui, amanhã já tá. Se engajar, então, meu irmão, amanhã todo mundo tá sabendo. Exatamente. Então, e hoje as pessoas elas se prendem ao corte, né? Ao corte. Então, exemplo, e para consertar isso. Tem quase uma hora, mais de uma hora de conversa, de diálogo. Aí a gente faz um corte ele viraliza. Exatamente. E aí esse corte as pessoas vão começar o julgamento em cima daquela fala ali, positiva ou negativamente. Exatamente. Elas não vão se prender. Menino, peraí, deixa eu buscar aqui em que contexto foi falado aquilo ali, não é? Não, elas querem. Então por isso que realmente essa questão da comunicação sem ruído ela é importante.
Inclusive, é meta, vou logo dar dica, é meta internacional da segurança do paciente. É com certeza meta 2, comunicação efetiva. E aí eu costumo dizer, Jorge, que os pobres fofocam, os ricos fazem o quê? Comunicação efetiva. Meta 2, viu? E aí você pode, complementando, você pode afirmar com certeza, ou você tem uma comunicação assertiva, ou você tem uma comunicação ineficiente. Exatamente. Na saúde, eu fui até no Vitória, lá em Venda Nova do Imigrante, teve um congresso lá 2 anos atrás, Espírito Santo. E eu fui lá com os meninos palestrar sobre isso. Falei sobre comunicação efetiva na saúde, né? Sobre a transição entre o pré e o intra-hospitalar ali. Então, assim, a comunicação, ela é tudo, né? Tudo. Tanto para que você consiga algo que você quer aqui, uma efetividade naquele tratamento, quanto também para desestabilizar toda uma equipe ou toda uma categoria nas mãos de uma influência que pode não ter essa responsabilidade, né? O peso da comunicação que tem hoje, né? Sim. Hoje a gente vê que ao longo dos anos, o diferencial, e hoje mais ainda, que diferencia uma pessoa da outra é a comunicação. Às vezes o que acontece? A gente vê hoje diversas pessoas tendo posicionamentos digitais que não tem nenhuma formação para aquilo, que não tem nenhuma bagagem, mas tem uma comunicação boa que atrai o público, que é vendável, e às vezes a pessoa que fica ali, menino, eu sou doutor, pós-doutorado, não sei o que, não tô tendo essa repercussão, Sim. porque não tá tendo o posicionamento que deveria. Então nós temos que ocupar os nossos espaços também, né? Com então, certeza. A comunicação ela tem um poder gigantesco, entendeu? Então vamos usar ela pro bem, né, minha gente? Pro Bora bem, fazer fofoca pro bem, não, pro bora bem. fazer ela pro bem. Agora entra a categoria, Gil, vamos lá. Agora essa pro Gil e o Jorge vai complementando aí, Jorge. Entre a categoria, as redes sociais mudaram a forma como os profissionais de saúde se comunicam? Assim, não só você que é influenciador, mas hoje todo mundo tem uma rede social. Muito difícil uma pessoa que não tenha, a não ser uma pessoa que quis realmente fazer uma abstinência ali das redes sociais. Mas todo mundo tem. E essa rede social, ela mudou a forma como os profissionais estão se comunicando, as capacitações chegam mais rápido, as opiniões. O que você acha nesse assunto? De certo modo, teve uma mudança, né? Hoje as redes sociais elas estão aí justamente para provar que, por exemplo, quando você faz uma indicação de algum profissional, vai em tal enfermeiro tá, vai em tal médico tá, primeiro, qual é o Instagram? A pessoa quer hoje, querendo ou não, validar o profissional pelas redes sociais. E aí a gente precisa realmente estar inserido nas redes sociais, se posicionar, tendo realmente esse cuidado da mensagem que a gente leva. E a linguagem dos profissionais, sem dúvida, a rede social ela ampliou, né? E também deu voz, né? Eu sou muito defensor que hoje as redes sociais deu voz a quem não tinha. Com certeza. Entendeu? Porque era muito próprio de quem dominava os meios de comunicação, de quem estava lá na rádio, de quem estava lá na TV. E era uma comunicação cara, para você ter acesso, né? Pra você entrar naquele meio era muito difícil. Mesmo tendo talento ou não, era muito difícil. Era muito custo, né? É oneroso. Tinha dinheiro, é caro. Tinha a época do Faustão, né? Quem fosse no Faustão, Vixe, tava meu Deus sucesso. do céu. Hoje em dia... Vida, quem ia no programa de rádio, meu Deus do céu. Exato. Então, assim, hoje as redes sociais possibilitou isso. Então, hoje, como ele falou, você com a sua tela de celular, não precisa ser um celular de última geração, você faz um vídeo aqui e você consegue alcançar um público. Exato. Então, a linguagem realmente mudou. Hoje estamos mais digitais, todos os profissionais. Tem muitos profissionais que estão tendo uma maior resistência em aderir, mas não vai ter para onde correr, meu irmão. Tu vai ter que mostrar tua cara pro Brasil, pro mundo. É com certeza. Lógico. Tem que também, sabe o quê? Manter a sua essência. Se você tem um padrão de comportamento que não é, assim como Gil com J, sim, esse sim, você é mais, mantenha a sua essência, porque Sim. o que vai validar você hoje nas redes sociais é a sua essência. A pessoa quer olhar quem tá no Instagram do Jorge V, não, é ele. Ele não é um personagem, ele não tá copiando ninguém no sentido de querendo até mudar o tom de voz. Exatamente. Eu, quando fui fazer o primeiro programa de rádio, Aí tu copiou alguém. quis mudar a voz, né? Porque o que acontece? Eu digo, não, natural, né? eu quis fazer uma aí. voz mais assim, né? Aí é tão tal. Quando eu cheguei em casa, meu sobrinho disse assim: Ei, tio, você tava com uma voz muito séria ali, não sei o que, tal. Aí eu fiquei assim, pra mim eu tava bem, né? Mas aí quando ele falou isso, assim, meu sobrinho disse: Gente, por que o senhor tava falando assim, mais grosso? Eu digo, eu falo grosso. Mas assim, o que acontece? Eu queria transmitir um padrão, tal, mais sério. Mas não é o meu, né? Exatamente. Isso não quer dizer que eu não tenha seriedade, mas não é o meu. Então, eu consigo levar da maneira, com a minha essência, sendo muito leal à minha essência, né? À minha identidade,
e levar essa comunicação. Então a dica hoje para quem quer realmente mergulhar nas redes sociais é manter a sua essência. Lógico, se você é uma pessoa mais ali mantém um nível de seriedade, fala com um tom mais baixo, aquele tom mais fala mais grosso, não tem problema. Use o seu talento e seja respeitoso à sua essência, né? Seja você, então, né? Seja você, isso, Exatamente. seja você. É isso. Exatamente. Importante quando você fala dessas situações dessa forma, tem uma coisa que chama-se credibilidade. Credibilidade ou você tem, Ou você não tem. ou não tem. Exatamente, exatamente. Com certeza. Então, Oi, assim, o Jorge fala muito grosso, muito bom. Gostaria de ouvir ele. Fala aí. Queria que eu vou gravar a voz dele pra botar no meu despertador. Acorda, Gil com J. isso aí Eu já seria mais Pablo. Aí eu falo, vai Corinthians. vai, Corinthians. Ó, bora falar de time que eu vou falar do meu. Ô, gente, ajuda ele, Vasco. Muitas vezes a gente não dá valor ao quem a gente é. Mas muitas vezes as outras pessoas querem ver isso e gostam disso e a gente fica preso no que a gente acha da gente mesmo. Exatamente. Então se ame, seja você, independente do seu jeito, do seu tom de voz e do seu dia a dia. Tem também a questão de valores, pessoas que moram em lugares padrão, outros não, independente. Tem gente que quer ver realmente ali na roça, você lá na sua casa, entendeu? É isso. Então nosso Brasil é muita gente, então seja você, que você vai se dar bem. E tem público pra todo mundo. Exatamente. Tem público pra quem gosta de ver o povo mais arrumadinho, tem público pra aquele povo que gosta do povo mais bagunçado, tem público, menino, hoje tem que ir pra todo mundo. Pra Porque às todo vezes tu olha mundo. assim, menino, esse aqui é influenciador da onde mesmo? Aí tu vai ver, tem um monte de seguidor, o povo curte tudo. Exatamente. Aí tu não gosta, mas Jorge já gosta, aí Jorge não gosta, e eu já gosto, aí tu já gosta. Aí, E aí tem aquele que todo mundo gosta. Então assim, tem público pra Pra todo todo mundo. mundo. Então pra não todo adianta mundo. nem querer essa questão de competitividade, principalmente hoje dentro da área da saúde, dentro das redes sociais, né? As comparações, elas são inevitáveis também. Né? Sim. A gente vai se expondo e as pessoas vão querendo comparar. Gil, tu é comparado. Eu tinha muito isso no início. É a questão de números, né? números. Dentro do meu ambiente mesmo de trabalho, pessoal. E Gil, tu tem quantos seguidores? Eu dizia tão naturalmente, quando eu digo, eu tenho 3 mil seguidores. Só isso, Gil? Eu conheço fulano e tal que tem não sei quantos, tal. Aí eu ficava assim pensando. Aí também seguia. E porque também não é fácil, viu, gente? Cada seguidor ali, se tu não comprar pra tu conquistar organicamente, não é fácil. Não é fácil, não. Aí eu ficava assim, o pessoal queria comparar. Aí depois eu digo, gente, 3 mil pessoas é muita gente. Se esses 3 mil pessoas tiver todo dia me seguindo, tivesse tudo numa sala, num lugar... É o que eu ia falar. Imagina uma muita palestra gente. pra 3 mil 3 pessoas. É muita gente. E às vezes, aí o que ao longo dos anos tu vai ganhando a maturidade, que é importante, que você vai vendo. Não é a quantidade, o número, ele mexe com o nosso ego, né? Tu entrar no Instagram, uma pessoa, tu vê assim, 1 milhão de seguidores. Meu Deus, 1 milhão de seguidores. Tu vê lá, aí o outro vê 1000. Vou chamar esse aqui de 1 milhão. Mexe com o ego, o número mexe com a gente. Mas realmente o que vai validar é a conexão que tu tem com aquele público. Exatamente. Né? Aquela entrega, realmente. Então, eu fiquei muito tranquilo. No início mexe com a gente, com o nosso psicológico, na minha a gente fica assim, o estresse tá dando certo. Mas eu digo, não, é continuar. É continuar que uma hora vai dar certo. E graças a Deus tem dado certo. Agora eu tive uma curiosidade, que nem tá aqui nas perguntas, mas quando foi... o papo tá bom, né? Eu tô até saindo, deixando o computador de lá. Largando o script aí. Pois é. Quando foi que você teve a primeira interação assim, de alguém te conhecer e vir falar, nossa, você é o Gil? E você se tocou que tava dando certo. Assim. Menino, eu tava no supermercado, com certeza. E aí, tinha começado já a rádio, mas assim, um momento realmente que eu lembro como se fosse hoje, eu tava no supermercado falando, minha língua de ladeira, né, meu irmão? Falando pra cá, Titaressa, bebê, não sei o quê. Uma moça passou. Aí ela passou, ficou me olhando, aí voltou, ela disse assim, ei, tu é o Gil com J? Pronto. Aí eu, sou eu! Ela, meu Deus, eu te ouço lá na rádio. O programa é todo domingo de manhã. Pois E ela, é, eu te ouço. Na hora que tu falou, te interessa beber, eu fiquei assim. Porque a gente é conhecido pelos bordões, pelo termo que fala. E aí, naquele momento, eu disse assim, rapaz, eu fiquei muito feliz. Olha, uma pessoa... E olha que foi da rádio, não foi nem das redes sociais. Sim. E aí, depois, quando eu comecei a ir pra alguns ambientes, as pessoas ficam... Porque às vezes, o que acontece? A gente tá em alguns ambientes, as pessoas ficam te olhando assim... Aí eu me olho, será assim? Será que tem alguma coisa errada? Será que eu tô sujo? Tô sujo, né? Mas não, às vezes a pessoa já tá te conhecendo, mas tá envergonhada de querer te abordar, né? E aí algumas pessoas chegam, eu te conheço das redes sociais, posso fazer uma foto com você? Gente, isso é gratificante. Eu fico Com certeza, feliz. maravilhoso. E eu quero logo também dizer, eu não entendo, não sei se é porque eu tô no início também, né, minha gente?
Mas eu não entendo hoje, tem muita gente famosa, tem uns famosos que eu admiro, que a gente admira, que às vezes fica assim, quando é abordado por uma pessoa que segue, por um fã, realmente fica, não, eu tô sem tempo, não sei o que. Pois é. Se a gente trabalha para ser reconhecido, Quando né? é A reconhecido. gente trabalha justamente para quando chegar em um local, as pessoas dizem, meu Deus, é fulano de tal, que bom, parabéns pelo seu trabalho. Então é muito bom quando a gente tem esse retorno, você chegar na rua, no supermercado, em lugares assim atípicos, né? Fora do seu momento ali, alguém lhe reconhecer. Gil Conjota. Tá ótimo. É bom, eu gosto, gente. E estou aqui. E se me reconhecer, ele pode falar. Que tu vai dizer assim, Gil Conjota, com certeza. Maravilhoso. Jorge, vamos lá, aí você pode ir Bora. complementando, viu? Isso aqui serve para você Perfeito. também. Como combater o fake news e a desinformação na área da saúde, Jorge? Que tá uma coisa que tá bem evidente, assim, que até atrapalha muito a nossa categoria como enfermagem, assim. Muito fake news aparecendo. Como combater esse fake news? E a grande verdade é que não é só na área da saúde, né? Sim, Está sim. proliferado, virou uma febre esse tipo de coisa. E aí eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, onde saiu? Aí você vai buscar informação, peraí. Tem referência? O Gil Conjota falou que ia chover gelo em Palmas. Ué, mas como? Só ele falou isso? De onde é que surgiu isso? Ou seja, você tem que, no mínimo, fazer uma indagação antes de você proliferar essa notícia, esse fake news. Exatamente. Você tem que buscar. Então, a única forma é você tem que ter consciência. Não adianta, tá? Ah, mas ele falou que isso aqui é bacana. Mas peraí, é verdade? Você tem que ter Exatamente, exatamente. não é? Não adianta. Uma das coisas que sempre tem tido aí, e isso tem até preocupado, a pessoa liga para isso, o CET já passou e a gente cansou de fazer matéria, inclusive a última vez o presidente veio falar comigo, o presidente João Batista. Um abraço para ti, presidente. Um abraço, presidente. Pede, né? E ele... Vamos fazer uma matéria dizendo que estão usando o nome do assessor jurídico fulano de tal, que não sei o quê. Mas a gente já fez isso, não adiantou. Ou seja, a pessoa quer ser enganada. Eu vou mandar para você, falar assim, ô, João, paga para mim o boleto meu que vai... Depois eu te devolvo amanhã. Ah, para, né? Não dá. O mínimo que você tem que ter é o desconfiômetro. Né? Então, buscar a referência daquilo. Buscar a referência. A partir daí, as outras coisas que você pode ajudar é você descobriu que aquilo é mentira, você não passa. Se passou, fala, olha, eu te mandei tal coisa, mas isso aqui não é verdade. Exatamente, responsabilidade, né? Exatamente. E aí não vale só para a área da saúde. A pessoa Geral. não fala assim, é geral. A pessoa fala assim, lá no Hospital Geral de Palmas eles estão vacinando contra tal coisa. Será que está mesmo? Onde é que saiu isso? Você buscou a informação? Né? Exatamente. É a situação de você apurar a informação que está chegando para você. Você não pode engolir uma coisa simplesmente, né? Exatamente, Jorge. Então, no meu humilde entendimento, e aí eu peço a complementação de vocês, é a conscientização, primeiro de si próprio, para depois você ajudar os outros também a pensar um pouquinho melhor. Como conseguir essa conscientização de todo mundo, né, Gil? Analisar antes, gente. Principalmente antes de compartilhar link, informação, qualquer outra coisa. Certifique-se antes, justamente. Qual foi um outro meio de comunicação que divulgou isso? Quais são os meios de comunicações oficiais? Porque os golpes estão aí realmente. Sim. Inclusive, eu caí em vários golpes, gente. Eu tava lembrando aqui, eu caí. Falando. Gente, eu caí. Mas, olha. Jorge falando do desconfiômetro e o homem. Porque tem também as pessoas que são muito ingênuas, gente. Sim, tem. Eu caí no golpe do parente distante. Oh, meu Deus do céu. Mas sabe que mas eu tava num momento de fragilidade, porque o Ô, golpe, tio querido! não é no sequestro não, mas do parente distante eu caí. E aí o que acontece? Geralmente o golpe ele é aplicado e as pessoas que caem, elas estão em um momento de alguma vulnerabilidade, Sim. né? Porque estão ali na correria, ou às vezes não lê direito, porque hoje também o povo não quer ler nada, né? Exatamente. Olhou aqui já... Não, então tem que ter muita atenção. Por exemplo, hoje, principalmente, tudo que envolver, eu sempre digo, gente, vamos desconfiar. Tudo que envolver dinheiro, pode desconfiar. Exatamente. Pediu dinheiro, desconfie. Pode ser sua mãe pedindo dinheiro, para aí. Quando você chegar em casa, eu te entrego em mãos. Se for muito gente, exatamente. Mas porque senão a gente cai nos golpes, Sim, né? com certeza. E hoje tá aí as pessoas que se aproveitam dessa situação. Usa o nome da instituição,
usa o nome de uma pessoa que tem ali uma rede de contato muito grande para poder aplicar os golpes. Então, a fake news, ela surge disso também, Sim. na desinformação. Então, realmente é fazer isso, certificar um ou mais veículo de comunicação que divulgou. E até mesmo de onde veio, né? Você vai onde peraí, veio. João, isso aqui é verdadeiro? Você confirmou tem certeza, isso? sim. Gil, ô, Valeriano, aí você tem que ter realmente o domínio e o desconfiômetro para Sim, poder... com certeza, com certeza. E continuando aí para os dois, aí, vamos começar com o Gil e o Jorge complementa aí. O que mais preocupa, Gil, hoje em dia é na produção de conteúdo em saúde, tanto assim nas redes quanto na institucional, no CET, ali na parte institucional. O que mais preocupa hoje nessa produção de conteúdo? Mais te preocupa? Hoje, o que eu tenho a maior preocupação realmente é o que a gente já vem falando ao longo do podcast, realmente em falar o que é verdade, né? Sim. Levar uma informação verdadeira. Essa é a maior preocupação. Que aí vem toda aquela cascata de conhecimento, cuidado com a ética, principalmente porque a gente representa uma instituição. Exatamente. E a gente é responsável categoria pelo aquilo inteira, que a gente né? fala, pelo aquilo que a gente faz. E aí depois, meu amigo, que vem, diz que tem um ditado, não adianta chorar pelo leite derramado, porque a rebordosa ela vem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma instituição, eu sou funcionário de uma instituição, eu sou concursado em uma... eu sou concursado, tenho estabilidade, mas eu sou concursado, vinculado a uma instituição e eu tenho um nome a zelar. Na hora que eu faço alguma publicação ou coloco algum conteúdo, aquilo vai repercutir em toda a minha vida. E às vezes a gente passa a maior parte do tempo a construir uma imagem, uma credibilidade. Mas hoje, gente, para construir ela não é fácil. Agora, para acabar com ela, meu amigo, é rapidinho. Inclusive, já teve uma situação comigo, já teve vários vídeos que eu produzi, coloquei, depois eu tirei, porque eu disse assim, não foi isso que eu quis. O filtro não era essa porque mensagem. às vezes a emoção é muito grande. E hoje Não tem era as essa trends. mensagem. Eu lembro realmente, teve um único que eu me arrependo assim, até hoje. Não, esse eu arrependo, eu acho que eu pesei. Eu excluí, graças a Deus, não vou dizer qual é, né, minha gente? Poupe do... Não, mas sabe o que foi? É porque tava todo mundo fazendo. E viralizou, não? Viralizou. Não, todo mundo fazendo, e aí tava na trend, porque tem que ter Tem muito as cuidado trends. com isso. Todo mundo tá fazendo, sim. Às vezes é uma música que tá em alta, aí você quer... Mas, gente, de engajamento por engajamento não compensa. Porque você vai furar a bolha, você vai ter as pessoas que são acostumadas a consumir seu conteúdo, mas vai chegar muita gente de fora que não quer consumir aquele conteúdo. E aí você tem que ter cuidado. Sim. E aí eu fiz o vídeo. Gente, foi muito rápido o vídeo. Começou ali um monte de gente rindo, porque a intenção, na verdade, foi produzir humor. E eu ri muito. Aí passou. Com 1 hora o vídeo já tava assim, muito viral. Aí eu, meu Deus, para aí. Quando eu fui olhar, aí comecei as críticas, né? Isso. Meu Deus, você é um profissional, eu te admirava, mas como é que você posta um negócio desse, não sei o quê. Perdeu. Aí mexe foi emocional, né? Eu digo, gente, mas não foi isso que eu queria fazer. Aí qual foi o melhor fazer? Excluir, entendeu? Sim, Eu digo, não vai adiantar ter 1 milhão de visualizações se vai me trazer o quê? Uma descredibilidade. Eu vou ser conhecido por ser conhecido, não. Mas eu tenho que manter o que é a minha credibilidade. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado e levar realmente a verdade. E ter muito cuidado com o que você posta, ser muito íntegro à sua essência. Então, eu reviso, às vezes, os vídeos. Tem uns que eu posto assim, aí depois com os comentários eu vou lendo. Essa semana também, eu recebi até... Aí porque tem uns seguidores que mandam mesmo, né? No direct, aí tem uns que ainda tem um WhatsApp. A interatividade. Aí eu postei um vídeo, que a gente tem uma personagem também, que tá muito em alto, que é a enfermeira Cíntia Chagas. E aí a gente postou um vídeo falando sobre cobrança dos serviços de enfermagem. Aí eu postei que a enfermagem precisa cobrar, que é uma pauta que eu defendo. Enfermagem, e eu digo novamente, precisa cobrar sim. Com certeza. De graça, você já tem o sol e a lua dada por Jesus. Seu serviço é caro, porque para você se formar, você investiu. Então, vai fazer algum procedimento, não está no seu plantão, cobre. Exatamente. Isso não é ilegal. Você pode cobrar. Só que o vídeo tinha um teor de fazer com que a enfermagem se conscientizasse da cobrança, mas o humor ele exagera um pouquinho, né? Eu cobre mesmo. Quanto maior a pressão, mais caro vai ser. Mas assim, foi tão espontâneo que publiquei. Aí recebi o quê? As devolutivas. Todo mundo ok, mas sempre tem, né? E eu vou olhar os haters. Sim, eu sim. olho. Tem que separar os haters de quando a gente realmente passou do ponto. A gente tem que saber entender isso. Tem que saber entender essa parte. Gil, eu gosto muito de você. Quando começa assim, você já vem bomba. Começou te elogiando mais. Você... Jorge, eu gosto muito de você. Você é um cara sensacional, tal, mas... Mas pode ver que depois do mais é só ladeira abaixo. Do mais é que é o problema. É o problema. O que mais preocupa a gente no CET, no caso do CET, é a desinformação.
que é Sim. nada mais, nada menos do que o fake news. Porque Sim. quando nós colocamos uma informação ou faz um vídeo, a gente toma realmente todo o cuidado de fazer a apuração dele, né? Às Com vezes a certeza. gente até é cobrado, mas por que você não falou disso, por que você não fez aquilo? E aí tem outros detalhes. Aí você fala, peraí, isso aí é verdadeiro? O que eu vou Exatamente. contribuir com isso? Certo? Certo. A situação de seguidores. Eu falo que eu tenho menos de 1.000 perseguidores, né? 1.000 perseguições. Mas isso é meu. Aí, agora, o sindicato, não. Ele tem 3.500, 3.600 por aí. E é um grande público, Sim. tá? Porque é alguém que está interessado. E a gente não fica preocupado quando há uma cobrança, como você está falando. Sim. Peraí, mas isso aqui, essa questão do 6x1 foi muito cuidadosa para a gente não mexer nisso antes. Não adianta você ficar com falácias. Exatamente. Alimentar comentários, não adianta. Não, Sim, agora sim. não, agora ela já tem um processo, já passou pela Câmara Federal, vai para o Senado, então aí é outra situação que a gente tem. Quando é que ela começa a valer e quando ela chega realmente aonde interessa, que é a Na base. base. Exatamente. Então isso a gente tem que ter esse cuidado. Essas informações mais leves, todo mundo já sabe, né? Porque elas chegam muito rápido. Né? Elas chegam Exatamente. através do Instagram, chegam através de outros projetos que eu não vou aqui ficar citando, mas nós temos vários canais hoje, né? E também tem a Rádio Peão, que ela é muito... E é rápido e forte. Rápido demais. A Rádio Peão, ela não tem pra ninguém. Nem a IA, meu amigo. Nem a IA, que é de corredor. E Não. cada um vai colocando um pouquinho, né? Porque o fio é Sim. o telefone sem fio. Eu digo aqui pra ele, ele vai dizer pra ti, mas ele já vai dizer olha, ele vai colocar Totalmente. a emoção dele, né? Exatamente. Porque às vezes, a informação, às vezes, o texto é o mesmo, mas o que vai mudando ao longo do tempo é o que é a emoção que cada um vai colocando. E vai Um vai distorcendo. falar com um tom mais emocionado, o outro vai colocar, menino, com um tom de, eu não quero te dizer nada, mas aí já falou com um tom Já de fofoca. mudou total a Entendeu? informação. Aí ele já vai induzir em ti um lado que, olha, de julgamento daquilo ali. Exatamente. Então, o Rádio Peão é forte. Gente, o nosso podcast hoje está sendo maravilhoso, está passando bem rápido, até que a gente já está com um pouquinho de tempo. Mais uma pergunta, e aí eu quero que vocês já se despeçam e dão um abraço para a Vamos Não galera. quero ir, não. Foi muito Agora que rápido. eu comecei. Agora que eu tô lembrando das coisas. É porque a gente vem pra entrevista, gente, a gente fica nervoso aí. Maravilhoso. A gente esquece as coisas. Não, agora que eu quero. Ano que vem a gente volta. Volta, né? Já tá bem Então, aí. Vamos só mais uma pergunta e aí eu abro para vocês passar a última mensagem de despedida pro pessoal aí. Você acredita que o humor pode valorizar a nossa categoria, levando agora como é enfermagem em foco, vamos focar na enfermagem. O humor, ele tem o poder de valorizar a nossa categoria? Com certeza. E o trabalho do Gil com J é esse, minha gente. É utilizar o humor, a alegria para valorizar a nossa profissão. Tanto a enfermagem, que é a categoria que eu faço parte, como também os outros profissionais da área da saúde. Porque o que acontece? Quando eu resolvi me posicionar como comediante na área da saúde, e agora que a gente tem também uma personagem que é enfermeira, Cíntia Chagas, chiquíssima, de cabelo grande. Já vi, O que muito acontece? Eu disse, gente, pra falar mal da nossa profissão, da enfermagem, tem muita gente. bom. Sim, O povo fala mal e até os próprios profissionais de enfermagem falam mal. sim, sim. Eu digo, gente, mas... E não é uma cultura minha mesmo, né? Acho que tem isso também. Eu digo, não, pra falar mal já tem muita gente. Tá na hora da gente começar a falar bem. E eu lembro que eu tava em uma palestra e a enfermeira Nathalie, lá do Maranhão São Luís, ela falou sobre ouvidoria Professora do bem. Nathalie? Nathalie. Ah, Nathalie. Tem a Nathalie, que é sim. da Bahia, não é isso? Maravilhosa. Maravilhosa. Um beijo pra vocês. Tem a Nathalie do Maranhão. Ah, do Maranhão. É porque lá o povo fala Nathalie também depende mais da Da Nathalie. entonação. Professora do Centro Cirúrgico maravilhosa. E ela falou uma coisa sobre ouvidoria do bem. Quando ela falou de ouvidoria do bem, porque o que o povo acha? Que ouvidoria é só pra quê? Reclamar, Sim, sugestões de melhoria, mas nunca acha Só que a reclamação. ouvidoria do bem é um canal pra você também elogiar. com certeza. A última coisa que o povo fala na ouvidoria é o quê? Elogiar. Elogiar. Ele chega aqui, tá precisando melhorar o ar-condicionado, tá precisando não sei o quê, faltou isso, faltou aquilo. Problema tem toda hora. É verdade. E aí eu trouxe isso pros meus vídeos. Eu digo, menino, pra falar mal já tem.
Já tem gente que fala que a enfermagem anda descabelada, que a enfermagem não dove, que a enfermagem é sofrida. Eu não suporto a minha enfermagem sofrida. Que diacho de tanto sofrimento é esse, minha irmã? Eu fico zangado. A gente sabe que é luta. Sim. Eu não vou dizer que a enfermagem não tem dificuldade financeira, que não tem, os plantões são bons. Não. A gente sabe, toda profissão tem um lado exaustivo. Mas a gente tem que trabalhar o lado da valorização. Aí eu comecei a fazer a ouvidoria do bem. Maravilha. E aí comecei a falar bem. Que os profissionais de enfermagem são chiquíssimos. As mulheres... Pergunte quem... As mulheres mais bonitas estão em qual profissão? Pergunta. Pois é. Hoje onde é que estão as mulheres mais bonitas? Essa qual é a pergunta profissão? dele. Essa voz dele, né? Indubitavelmente, com a sua voz Mara, que é maravilhosa, eu vou responder. As mulheres mais bonitas, indubitavelmente, estão na enfermagem. Podem até não dormir, mas estão na enfermagem. E aí foi um dos vídeos que eu fiz e viralizou porque as pessoas começaram, meu Deus, as mulheres mais bonitas estão na enfermagem. Porque às vezes as pessoas começam até não se reconhecer, porque é tanta crítica, é tanta gente falando mal. Então, às vezes as pessoas hoje precisam apenas de um elogio. Então, o humor, ele pode valorizar a nossa profissão quando a gente faz esse reconhecimento. E hoje, graças a Deus, a gente consegue falar tanto da enfermagem como... Aí começou falando das outras profissões também, né? Aí comecei falando dos agentes comunitários de saúde. Inclusive, hoje eu tenho um público muito grande também. Um beijo para os agentes comunitários de saúde, com certeza, que fazem um SUS acontecer, maravilhosa, entendeu? Que às vezes ali unida, muito unida, né? Nossa, é um exemplo de cooperativismo para as outras profissões. Com certeza. Comecei a falar dos farmacêuticos também, falando bem, né? Aí quando eu digo assim, tu já viu o vídeo que eu fiz sobre ti, o pessoal falando mal? Porque o pessoal também estava acostumado no humor que só fala mal. E geralmente os humoristas... Vou falar aqui. Geralmente os humoristas que não são da área da saúde, que vão fazer humor da saúde, é sempre criticando. Sim, tem essa questão. Colocando uma situação difícil. Por exemplo, tu vê muito humor, muito vídeo falando de enfermeiras, de enfermeira, mas é sexualizando. Exatamente. Outros humoristas que não são da área da saúde, quando vão fazer humor com a área da saúde, é sempre colocando a figura da enfermagem em uma situação de total descaso, né? Sim. Eu digo, não, gente, nós que somos da área da saúde, nós temos que trazer a valorização. Então, para falar mal, já tem muita gente. Então, eu preferi trilhar o caminho da ouvidoria do bem. É um caminho contramão? É. É mais difícil? É. Mas a gente tá aí e, graças a Deus, tem dado certo. É o que a nossa categoria precisa. Se precisar de mim, é isso, gente. Para falar bem, que a enfermagem é chiquíssima, que a enfermagem vai ficar rica, com certeza, porque de conhecimento e de experiência nós já somos, mas a gente precisa de dinheiro no bolso. Mas começa a cobrar. Um detalhe importante que o Gil fala em relação ao humor, ele cabe em todos os setores, Sim. em todos os lugares. E na saúde não é diferente, né? É muito fácil você falar de doença. É muito fácil falar de doença. Verdade. Né? A gente tem que valorizar mais a saúde. Como é que você começa a valorizar a saúde? A partir do momento que você começa a ter responsabilidade com você mesmo. Sim. Você sabe que vai fazer uma coisa que vai criar um problema para você, então evite esse risco. Sim, né? Com certeza. Então traga isso para dentro de você. Para que amanhã eu vou ficar doente se hoje eu posso estar legal, né? Então tem toda uma situação que você pega o seu humor e você dá uma requentada nele, você reinventa, busca outra Com saída, respeito. né? Com respeito, com dignidade, com responsabilidade. Uma dosezinha de humor é sempre muito bem-vinda em todos os setores. E na saúde não vai ser diferente. Você já pensou lá? Você vai... Cadê o Zé Gotinha, né? Não é? Como é que era o Guti-Guti. Guti-Guti. Você tá vendo? Então, quer dizer, peraí, um garotinho, uma garotinha vai ser vacinada. Tem que ter um humor, né? Sim, vai com chorar certeza. não sei o quê, cadê a janelinha e tal. Então, são coisas que a gente precisa de voltar a valorizar. Né? O respeito, o carinho e o amor. Tudo que você for fazer, faça, porque não adianta nada. A roupa que você veste, ela pode ser a melhor de tudo. O carro que você dirige pode ser o melhor, mas se o seu coração for podre, difícil. Gente, obrigado a todos. Agora eu vou abrir para nossos convidados se despedirem. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que o Enfermagem em Foco está cada dia mais forte, cada dia crescendo mais e cada dia com um time mais reforçado. Agora com o nosso colega Gil e o Jorge aqui com a gente. Maravilhoso. Obrigado, gente. Fica à vontade, Gil. Com certeza. Gente, eu só quero agradecer. Estou muito feliz. Quero dizer que a enfermagem venceu. Estou aqui na Enfermagem em Foco. Com certeza, porque o nosso foco é ser sucesso. Estou muito feliz pelo convite aqui em Palmas, em Tocantins, em trazer aí o nosso conhecimento, a nossa vivência nesse momento tão importante
e esses espaços que a enfermagem tem conquistado, né? De voz, de levar sua visibilidade. Então eu fico muito feliz. Quero agradecer pelo convite, meu amigo, que é com J. Com J, 3J. 3J, porque as melhores pessoas são com J. Gil com J, eu não sou com J, só sobra pra ti a outra regra. Nasci em algum mês com J. Não nasci em nenhum mês com Aí J, eu nasci- aí vem a regra de ouro. E eu Sabe nasci qual é em a regra junho, de- hein? Mentira, Nasci é em sério. junho. Aí, ó, tá De vendo? junho. Junho. J, eu sou de julho. Julho, Qual ó, é teu J. mês? Fevereiro. Ah, É, mas é com J. tinha que ser diferente. Pode ser perfeito, né? Mas é com J, já é bom. E aí, as pessoas que não são com J e não nascerem nenhum mês com J, vem a regra de ouro que torna as pessoas melhores. As melhores pessoas tomam café. Desconfie de uma pessoa. Toma café, né, Jorge? Ah, É. sempre. Com O certeza. povo Não- paulistano, como é que é? Não é? Com- Com certeza. É difícil confiar em quem não toma café. Desconfie de uma pessoa que não toma café. Ainda tem aceita dos que tomam sem açúcar. Dos que tomam- eu, Mas nossa. pelo menos estão tomando, né? E Tá. não, da área da saúde, sem tomar café não vai. Então, muito obrigado, tá certo, pelo convite. Parabéns aqui por essa programação. E é isso, a gente nos acompanha nas redes sociais, Gil com J, não bote com G, bote com J. Técnico de enfermagem, Mara Maroquim, maravilhoso. Beijo, Brasil, pra vocês, Enfermagem em Foco. É com certeza, viu? Amei estar aqui, quero voltar. Ah, Aumenta com certeza, esse já tempo. tá convidado. Pode ficar à vontade, Jorge. Grande abraço para você, Gil. Parabéns Obrigado, pela querido. sua forma de se comunicar, pelo seu humor. A ti, João, não precisa falar nada, né? Obrigado pela presença. Só para você pagar o café depois, né? É. Vamos lá. E também nos sigam lá no CET Tocantins, SEET Tocantins, a nossa rede social. E visite. Principalmente você que gosta de lidar com as coisas da enfermagem, vai visitar o CET. O CET é uma instituição muito séria. Eu, às vezes, dou umas brincadinhas, como diz o Gil, às vezes a gente coloca um pouquinho de humor, né, Sim. na coisa. E dizer mais uma vez, em nome do presidente João Batista, que me pediu para que estivesse aqui, a nossa diretora de comunicação é a Larissa Magri, a Larissa não pôde vir também devido a outros compromissos. Eu espero que eu tenha podido dar uma contribuição para Maravilhoso, vocês. Jorge. Eu que agradeço você. Tá. Muito bom. E mais uma vez, vai Corinthians. Tchau. Obrigado, Gil. Obrigado, Jorge. Até a próxima, gente.